Paz do Senhor, queridos, amém? Vamos falar com vocês aqui mesmo através do vídeo, né, gravado. Devido a alguns problemas, não consegui dar aula de domingo para vocês de maneira ao vivo, né? Mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Tive um problema aqui com a internet, aí depois tive que calibrar novamente aqui meus equipamentos, não estava conseguindo gravar, mas acho que foi tudo acertado. Deus sabe de todas as coisas, né? Acontece, a tecnologia às vezes prega essa peça com a gente, né? Tudo bem? Então a gente vai dar continuidade à lição aqui número 3. A gente está estudando, né, dimensões do ministério de Cristo. Tenho gostado muito da revista, dessa revista, apesar dela ser uma revista assim, com lições muito longas. Então vou estar aqui até mesmo priorizando, né, algumas partes daquilo que eu achei mais interessante, daquilo que eu achei mais importante, daquilo que eu acredito que vai fazer com que a gente dê continuidade aos nossos estudos, né, a lógica dos nossos estudos, principalmente quando se fala de Cristo, né. E hoje aqui a gente vai falar deixa eu pegar uma caneta aqui para destacar. A gente vai falar, né? Tá falando do mundo de Cristo. Ou seja, como era o seu mundo, o que estava ao seu redor, a religião praticamente, as religiões, a gente chama de seita ali, né? Que estava na época de Jesus, como era ali um ambiente social, religioso, político de Jesus, e certamente isso interfere, né? O mundo que nos rodeia interfere como a gente enxerga as coisas, como a gente vive a nossa vida, como a gente vive a nossa religião, isso tudo ele está inserido, né, em um contexto só, a gente não consegue se dissociar disso, né? Eu e você, a gente tem a política, a gente tem a educação dos nossos filhos, tudo vai interferir nas nossas vidas, na nossa leitura de mundo, e por isso é tão importante a gente também estudar como era o mundo de Jesus, para quem sabe compreendê-lo melhor, para compreender aquilo que ele está lutando, daquilo que ele está falando, daquilo que ele está ensinando. Eu creio que seja muito importante. Evidente que uma aula aqui de 40 minutos, uma hora, essa lição é muito vasta, né? Cristo, o mundo de Cristo, tudo isso aqui seria estudos de é muita coisa, mas tudo bem, a gente pode dar um pontapé inicial e eu encorajo você a estar estudando. Esse vídeo, apesar de ser gravado, então gostaria também de você estar encorajando a mandar o link para outra pessoa que você acessou. Mande o link, aquela aula que não foi passada no domingo, então tá aqui, a aula está sendo disponibilizada, manda o link, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Inscreva no canal aqui da COA, você estará sendo muito bem-vindo nessa família da COA, e que a gente possa ter aqui mais, né, um vídeo abençoado aí para a sua vida. Isso é uma lição que abençoa muito a minha vida, vai trazendo conhecimento e que essas palavras que sejam direcionadas por Deus e que abençoe também a sua vida. Então, dando início aqui, a gente falando, o texto bíblico básico, né, dessa lição, o Espírito diz, está em Isaías, né? Calma, deixa eu pegar a caneta aqui. Está em Isaías 61, de 1,4 e Lucas de 3, 1, 2, 5 e 6. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Jesus já está indicando que ele está, né, tá sob a ação do Espírito Santo e para quem que ele está pregando, para quem ele tem um público-alvo, vamos dizer assim, né? O pessoal fala que a gente tem que ter um público-alvo, tem um público-alvo, tem as pessoas, né? A quem está sendo direcionado essas pessoas? É para elite? É para elite na época de Jesus? Ou para que tipo de gente está indo, né? Ele me enviou para consolar os corações quebrantados e para proclamar os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram, quer chegar o tempo do favor do Senhor. Olha que Jesus está falando, é o tempo do favor, chegou o tempo. Cristo é o favor de Deus para a humanidade, chegou esse tempo. E o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. E todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão grandes carvalhos, como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Lucas 3, 1, 2, 5. 6, né? A era do 15º ano do reinado de Tibério é o César, que
praticamente viveu, né, ou é coincidente com o tempo de Jesus, né, adulto, passou por tempo do ministério de Jesus. Ponto Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, e seu filho Filipe governava, e o seu irmão, perdão, Filipe governava Jureia e Tracanites, né? E Lissânias governava Abimeleque. A gente vai falar isso aqui, ou seja, está falando aqui quem eram os governadores, vamos dizer assim, né? Os prefeitos, os governadores, os deputados na época de Jesus. Vamos colocar aqui, né? Na nossa realidade aqui. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então, Anás tinha ali os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vive no deserto. Os vales serão aterrados e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada de Deus. Ou seja, Jesus veio tem um tempo aqui de Jesus que ele veio, e a Bíblia vai informar. Isso tudo tem seu significado, querido. Quem comandava, quem governava, a lei que estava estabelecido na época de Jesus, tudo isso vai influenciando no evangelho, no nascer do cristianismo, sabe? Não tem como você desvincular, tipo assim, Jesus não era político, não, mas ele tinha ações políticas, ele era uma figura política, não política, né, do político ali, de ser votado, não é isso, mas ele era uma figura política. As suas ações tinham contornos também na esfera política do povo, de interferir em leis, de fazer com que aqueles povos que dominavam o entendimento do evangelho naquela época, o entendimento da lei fosse de alguma maneira atingidos. Ou seja, Jesus está nesse contexto histórico. Jesus tem um contexto histórico. Jesus é um personagem histórico, né? Ele é o salvador do mundo, mas ele é ser humano inserido dentro de um contexto histórico, e é muito importante, gente, que eu e você possamos cada vez mais entender como funcionava esse contexto histórico. Jesus é judeu, querido, tá? A gente fica assim, né? Deus é brasileiro. Não, Jesus é judeu. É importante que você entenda a cultura que ele foi inserido, o porquê que ele foi inserido, por que ele está lá. Por isso que essa revista das dimensões de Cristo vão dando cada vez mais essa amplitude sobre Jesus, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, né, querido? Para que a gente tenha cada vez mais informações ao respeito dele. E avançando aqui, a gente vai falar de novo, né? Tem um texto áureo. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, o nosso Senhor, e os que estavam sentados na região da sombra da morte raiou a luz. Então chegou o Salvador, chegou naquele ambiente histórico ali, chega um ser humano, a saber, Jesus Cristo, Salvador, e ele é a luz, ele trouxe essa luz, ele vai trazer esse novo entendimento, ele vai trazer essa nova, eu não gosto de falar nova era, né, mas a nova expectativa de vida, essa nova expectativa de olhar para Deus. Enfim, ele vai mexer com todas as estruturas políticas, religiosas, sabe, de como enxergar a Deus. Ele vai mexer com tudo isso, e isso vai influenciando cada vez mais no nosso conhecimento em Jesus. Por isso que é tão importante você saber aonde Jesus está inserido, tá bom? Quem eram os seus governantes, enfim, tudo que está inserido. O que também tudo eu e você. A gente tem inserido, bom, eu moro aqui na cidade de Pati del Ferres, né? Então eu estou inserido, tem um prefeito, depois tem um governador, tem tem presidentes, né, na nossa era que vão mudando, enfim, tem esses agentes políticos que de alguma maneira interferem também no nosso dia a dia, nas nossas ações do dia a dia. É isso que a gente está tentando aqui, colocar Jesus esse personagem Jesus dentro de um contexto histórico que também vai influenciando e vai interferindo naquilo que ele vai falando, naquilo que ele vai ensinando, e que nos ensina até os dias de hoje, mais do que isso, que nos aponta como seríamos hoje, sabe? E isso é extraordinário em Jesus. Tem falas de Jesus que parece que ele está falando para um líder religioso, para um líder político, mas parece que ele está falando para os nossos líderes de hoje. É como se ele estivesse antevendo o que estaria por vir. Como se tivesse, não, ele sabe do que está por vir, ele sabe do ser humano, ele sabe dessa estrutura que nós somos, ele sabe o que ele criou, né? Essa é a grande verdade. Palavra introdutória. O Filho de Deus manifestou-se num contexto sociopolítico e religioso com características bem delineantes e bastante claras. A tarefa
de entender o mistério de Cristo e seus ensinos seria impossível sem o conhecimento prévio dessa conjuntura. É muito importante que cada vez mais eu e você tomemos posse dessa conjuntura que Jesus vive. Esse contexto histórico, dos agentes políticos de sua época, é muito importante isso. A situação política da Palestina no advento do Messias. O período histórico que o Filho de Deus habitou a terra é caracterizado por sua extrema relevância à formação da civilização ocidental. Os romanos, olha só, primeiro aqui, quem governava, né, na época de Jesus? Os romanos governavam a Palestina desde 1600 a.C., sucedendo ao domínio grego que se estendia desde 330 anos antes de Cristo. A gente sabe, querido, que Israel foi dominado por várias nações, que é um domínio sobre domínio sobre domínio, até que chegar no contexto romano. Na prática, querido, você tem que entender que Israel, né, que esse contexto histórico era um contexto muito instável, porque era, tipo assim, Israel foi dominada, depois dominada por outro povo, dominada por outro... Então isso trazia suas consequências. Trazia as suas ações e reações humanas diante de todo diante de todas esses domínios, né, de povos estranhos ao povo judeu. Eles tinham isso, tá? Estavam sobre isso. Mas nos tempos de Jesus, ali tudo pertencia a Roma. Então estavam sob o domínio romano. Os imperadores, tratados como imperadores. Na época em que Cristo encarnou, os imperadores romanos, ou Césares, como eram chamados, eram um símbolo do poder máximo da Palestina. Somente o César poderia ser considerado filho, olha que coisa extraordinária. Somente César poderia ser conhecido como filho de Deus. Eles enxergavam César sendo um Deus, né? Roma, né? O líder de Roma, né? Praticamente é um Deus, mas ninguém poderia ser isso. Ou seja, para os romanos, na verdade, aquele que não fosse o romano não poderia ser capaz de saber lidar com a própria vida. Como é que eu vou dizer? Eu não consigo dominar a minha própria vida, por isso que vocês devem ser mandados e comandados por um outro tipo de povo. Olha só como é que é o ser humano, é Roma, aquele. É o ser humano, né? São os imperadores, os Césares, que existe até no dia de hoje. Talvez não com essa conotação de César, de imperador, mas quantos Césares não existe no meio político hoje, quantos Césares não existe no dia de hoje, interferindo e achando que eu não sei, de que o povo não consegue dominar porque não tem a capacidade de guiar a própria vida. Então eles acham que eles estão acima de qualquer decisão, enfim. São os Césares, querido. Vejamos a seguir os imperadores que estão presentes no relato neotestamentário. Augusto, Tibério, esse é importante porque ele é onde que estava no ministério de Jesus, né? No nascimento de Jesus era o Alexandre o Grande, mas ele morreu, assumiu um filho. Então, Tibérios é praticamente o imperador que pegou Jesus, né? Desde ali do infantil, pegou todo o ministério de Jesus. Cláudio, Nero, Vespasiano, Domiciano, a perseguição dos cristãos, aí parte um pouco do depois, do após Jesus, né? Vai a perseguição dos cristãos que fez com que o cristianismo se espalhasse por todo o mundo. Herodes. A gente sempre fala, Herodes era um nome, era um título, né? Uns historiadores vão falar que até era um nome próprio, mas não necessariamente aqui a gente pode entender que era um nome próprio dele, é mais um título aqui. O título Herodes, tanto que a revista trata como títulos, tá? Alguns historiadores falam que era um nome próprio, mas não era um nome próprio que tinha um determinado simbolismo, não era o nome próprio propriamente da pessoa, Herodes, tá? O título Herodes representava uma família de governadores políticos que nomeavam os judeus, entre 37 a.C. até 100 anos depois de Cristo. Nos registros neotestamentários encontramos referência a 6 personagens distintos, a saber, Herodes o Grande, com certeza talvez o mais famoso, aí depois vem seus filhos, né, Arquelau, Felipe e Antipas, e depois vem Agripa. Todos esses personagens aqui, Antipas, os Herodes o Grande que ordenou a execução de João Batista, enfim, todos esses personagens são Herodes, então eles eram chamados de Herodes, tá bom? Porque tinha esse título. Isso aqui, depois da morte de Herodes o Grande, foi uma confusão, tá? Porque ele dividiu o reino ali com seus 3 filhos, ele tinha 4 filhos, mas um filho
não fez parte, de alguma maneira, não fez parte ali da partilha do reinado, e depois que o Herodes o Grande realmente faleceu, foi uma confusão, porque eram 3 líderes, eram 3 Herodes, e foi dando cada vez mais trabalho para Roma, lembra? Isso tudo está sob o domínio de Roma, e Roma, ele apesar de exercer o seu poder, ele não gosta desses motins, então o tempo todo Roma estava tentando controlar motins, porque os Herodes, né, não estavam conseguindo, de certa maneira, governar e controlar bem o povo. Tá? A gente vai estudar um pouquinho isso, um pouquinho na frente aqui da lição. Mas a saber, existiam vários Herodes aqui na revista. Os procuradores. Enquanto os Herodes tratavam, né, de assuntos relacionados à religião e às leis judaicas, Pilatos, o procurador romano da Judéia, tratava de assuntos relacionados a impostos e rebeliões armadas contra o império. É o que eu estava dizendo. O que está acontecendo? Herodes o Grande morre, divide o reino em 3. Esses filhos, ao que os historiadores indicam, né, eles não tiveram a capacidade de governar. Então estava começando, e via após via era motim, eles não estavam. Então teve um que foi destituído do cargo. Ao ser destituído do cargo, o que Roma fez? Enviou procuradores, que a gente for chamar de Pilatos, ou seja, Pilatos agora é como se fossem prefeitos de determinados locais. Então, uma parte do reino ainda ficou com 2 filhos deles, mas se não me falha a memória, o Agripa, ele foi destituído do cargo, e nesse lugar foi feito aqui ter procuradores para que Roma tivesse mais domínio sobre ele, não mais domínio, mas que Roma colocasse alguém de confiança ali. Se bem que vir para a Judéia, segundo os históricos, né, vir para a Judéia não era tipo assim um posto de boa colocação. Na prática, servia quase como um castigo político. Então, vir para a Judéia não era uma coisa fácil. Tanto é que esses Pilatos, né, quando vinham para a Judéia, eles não ficavam ali em Jerusalém mesmo no centro, eles ficavam mais numa cidade perto do porto. Por quê? Que era mais tranquilo, tinha menos revolta, eles não tinham esse pensamento ali. Por quê? Eles estavam ali para tratar de impostos e impedir que rebeliões armadas contra o império, porque estava acontecendo muito isso, aí era uma cadeia. Roma tinha que enviar cada vez mais soldados para impedir as rebeliões, e ao invés de soldados, cobrava mais dinheiro para que pudesse bancar essas vindas, enfim, e Roma não estava querendo isso. Roma, apesar de conquistar, acho que todo rei quer isso, né? Ele quer um ambiente de paz, ele não quer um ambiente de constante conflito, não é isso que Roma estava querendo. Ele queria dominar e ter paz, assim, e que os governadores estivessem ali, que os Herodes, né, estivessem ali e fossem capazes de manter uma certa paz entre o povo judeu. Veio o Sinédrio judaico, que é muito importante, é como se fosse como é que eu posso dizer assim? Para os judeus ali, o Sinédrio é como se fosse o quê? Algo que controle a justiça, a lei deles, sabe? Aqui isso era muito importante para os judeus, né? Então, a instituição funcionava como uma espécie de Senado, é como se fosse isso mesmo, o Senado, não diria muito bem, mas tudo bem, Senado ou Assembleia Superior Nacional, em que tinha autoridade considerável sobre os assuntos religiosos e relativos à administração interna da nação judaica. O governo romano reconhecia a autoridade do Sinédrio e intervinha apenas em relações de ofensas a capitais, ou seja, o que o Roma fazia? Deixava o controle ali de leis dos judeus, daquele povo, sobre o Sinédrio. Roma queria interferir o menos possível, ter o menos trabalho possível. E, na verdade, o Sinédrio é como se fosse, vamos pensar aqui, vamos pensar como se fosse aqui um Senado, né? Vamos pensar aqui no Senado. Tinha ali praticamente três partidos políticos ali, fariseus, os homens doutores da lei, que eram ali os anciões, tinham ali pessoas, e essas pessoas estavam dentro de certos partidos políticos, vamos colocar aqui no dia de hoje, certas seias, partidos políticos que dominavam aquilo, mas, por exemplo, 95% do povo estava inserido em algum partido político. Por exemplo, hoje, se você pegar aqui, quantos estão filiados a um partido político? No Brasil, muito pouco, não é uma nação inteira. Ou seja, tem poucas pessoas sobre um lugar lá no Senado, só que a maioria das decisões que eles tomam lá, nós, povo, não temos conhecimento, mas
praticamente tudo que eles tomam decisão de lá interfere no nosso dia a dia. Ou seja, na prática é assim que funciona, e é assim que funcionava lá. Então tinha um grupo de povo seleto que estava dentro do Sinédrio, que governava praticamente a Judéia ali, né, o povo judeu, mas que na prática, ou seja, interferia no povo, mas de determinada maneira, o povo tinha pouco acesso ou praticamente não sabia nada que acontecia lá dentro. É praticamente isso. É o nosso Senado, é a nossa Câmara de Deputados. É o que acontece, né? A gente sabe disso. Tudo bem que hoje, tipo assim, a gente tem a TV Senado, né? Se eu não me engano, a gente hoje pode entrar lá em acesso. Eles têm acesso, né? A gente tem acesso a eles. Basta um interesse nosso de estar lá, e quanto mais interesse, acho que quanto mais políticas da gente, se a gente saber, eu acredito que seja algo positivo pra gente, sabe? A gente é cristão e a gente tem que... mas a gente não tem a ver política. Não, a gente tem que entender isso que interfere, porque aquilo são ações que interferem no povo. Quanto mais você souber, é melhor. É melhor para você como cidadão brasileiro, como cidadão, mas também é bom para a gente como cristão, para a gente entender o que está se passando lá, que tipo de lei pode estar vendo, que tipo de consequência determinadas ações podem estar acontecendo para nós como cidadão, para nós como cristãos. Isso é importante para a gente. Queria que seja importante para você também. Avançando aqui. As condições sociais na Palestina de advento do Messias. As invasões e guerras que sucederam durante os séculos a deportaram a maior parte dos habitantes palestinos à escravidão, e que o povo foi submetido durante o cativeiro dos caldeus. Olha só a quantidade de caldeus, persas, gregos, e pouco antes da era cristã, as rivalidades interiores entre as facções e dinastias empobreceram consideravelmente a Palestina, trazendo muitos sofrimentos para as classes inferiores. Vejamos a seguir outros elementos que ocuparam o cenário, ou seja, tudo isso imposto, todas essas guerras, todo esse lugar que foi maltratado, tem uma consequência, deixar o povo na miséria. Isso não é longe da gente, entende? Você consegue entender isso quando você sabe que uma religião ela é frontalmente atacada por guerras, está mediante a um caos caótico de guerra, de política, enfim, de ações, né, humanas que vão destruindo aquela localidade, gera o quê? Pessoas que estão inseridas em misérias, pessoas que estão inseridas na mais profunda pobreza. Então, é mais ou menos isso que pode estar acontecendo aqui. A Palestina foi muito castigada, Israel tem vindo sendo muito castigado no decorrer da história. Avançando, calma aí, acho que eu avancei demais aqui para mim. Meu Deus, calma que eu vou chegar lá. Aí. Então vamos lá, os impostos. Olha só, os distritos, em vez de reconhecê-los por meio de uma administração geral, com uma taxa única estabelecida em um sistema de inspeção, em cubinho para outros... isso aqui é uma cadeia, né? Em cubinho para muitos outros estudiosos, cobranças e ricas personalidades ou companhias, as quais se valiam de agentes subalternos para realizar o serviço. Os subalternos, os publicanos, imitavam os funestos exemplos de seus senhores, estabelecendo por sua vez sobretaxas em um proveito próprio. Vamos lá, a questão do imposto funcionava mais ou menos assim. Roma tinha um mínimo e pedia para alguém cobrar, que esse que cobrava, Roma cobrava, pedia para outro cobrar, que pedia para outro. Ou seja, era uma cadeia de impostos que cada um ia sobretaxando os impostos. Então ficava muito caro lá no final, né, que a gente fala lá no consumidor final, ficava muito caro, mas eu tinha um número. Mas Roma fazia vista grossa, porque Roma sabia que tinha gente que estava cobrando sob a taxa, que estava se enriquecendo de maneira duvidosa. Mas o que Roma queria? Roma não queria guerra. Ou seja, se para Roma ter aquele mínimo estabelecido e aquelas pessoas, quem estava prestando serviço para Roma, cobrasse aquela sobretaxa, tudo bem, porque Roma estava aqui, estava com o dele garantido. E, de alguma maneira, aquele cara que estava cobrando a sobretaxa ia querer continuar cobrando a sobretaxa, ou seja, de alguma maneira ele ia impor aquilo.
Então, na prática, Roma sempre achava que ia ter o seu mínimo garantido, uma vez que aquela pessoa que estivesse cobrando a mais sempre gostaria de estar cobrando a mais, ou seja, até com mãos às vezes pesadas. Enfim, a gente sabe como funciona a cadeia de impostos, é revoltante até o dia de hoje, a gente sabe, não vou entrar no mérito aqui, são os impostos. Imposto é imposto, já dá, né, dá até agonia para mim, até agonia para você, a gente sabe o quanto de imposto caro a gente paga, né, no nosso país, aqui no Brasil, a gente sabe que realmente é um absurdo. É um absurdo, né? Mas tudo bem, não é aqui o caso da lição. Lá também estavam assim, sobre taxa, e isso estava empobrecendo o povo. Ou seja, um dinheiro que, se você colocar na ponta do lápis assim, lá no final do ano, olha só quanto o imposto, quanto do dinheiro que eu tenho que o imposto tinha, que se eu tivesse na mão, você certamente poderia estar fazendo muito mais coisas do que faz hoje. E o pior é que esses impostos nem sempre, né, ou praticamente não chegam da maneira que deveria, ou seja, a gente não tem um benefício, a gente paga caro, mas na prática a gente não tem um benefício. A gente sabe, é comum isso aí a todos. Bem, a influência dos pagãos, ou seja, em alguns lugares da Palestina, os judeus mantinham-se em guarda contra a influência pagã, pela qual eles detinham-se, deixado envolver em diversas épocas na história, para a desgraça deles. Para melhor preservar essa tradição dos judaicas, os escribas, a gente vai falar um pouquinho deles depois, haviam aberto uma vala em torno da lei com proibições inumeráveis que eram na vida dos indivíduos uma singular sobrecarga. É aquilo que a gente fala. Então, como tinha muita nação, muitas culturas, eles de alguma maneira tentaram preservar essa cultura. E como eles preservaram? Colocando cada vez mais proibições. Só que isso trazia um fardo muito pesado, ou trouxe um fardo muito pesado, né? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso lá, um pouquinho aqui na frente, na revista aqui mesmo. A diáspora. A palavra grega diáspora significa dispersão e se refere aos judeus espalhados em quase todas as partes do mundo pelas potências estrangeiras que dominavam a terra de Israel. Ou seja, quanto mais domínio os estrangeiros, os judeus, eles se espalharam por todo o mundo. Ou seja, na prática, aquela perseguição aos judeus fez com que o evangelho se espalhasse para toda a humanidade, para todo mundo. Essa é a grande verdade, né? É quando Deus transforma aquilo que é muito ruim em bênção, né? Ou seja, a tragédia humanitária que fez com que aqueles povos, né, o povo de Deus saísse da sua pátria, na verdade fez com que o evangelho se espalhasse por toda a humanidade, por todo o mundo. Os dispersos encarregavam-se de espalhar o judaísmo nas regiões em que se estabeleceram, fazendo com que essa religião se tornasse bastante popular no mundo greco-romano. E é verdade, o cristianismo realmente se tornou muito popular. Aqui que eu queria parar mais, tá? Para conversar um pouquinho mais com vocês, até mesmo nesse review. Como vocês têm reparado, é uma revista grande, é uma lição grande. Dá ela em 40 minutos, 1 hora, é um desafio, né? Vamos propriamente ser dito aqui. Mas a gente vai parar um pouquinho aqui nesse tópico 3 para a gente conversar um pouco mais. A situação religiosa dos judeus no advento do Messias. No período de dominação grega, em 330 a.C., 300 ali, meio assim, que a gente já tinha visto a data antes, o judaísmo deixou de existir como grupo religioso homogêneo. Os judeus hebraicos, no entanto, mantiveram-se conservadores no aspecto religioso e as leis e tradições da sua fé. Vamos avançar aqui. O templo. Então, o templo é fundamental. O templo era um alicerce da religião do judaísmo, a gente sabe disso. Para os verdadeiros israelitas, a dignidade, deixa eu colocar de azul aqui, a dignidade do templo excedia sobremaneira a sua magnificência. Olhavam-se como um lugar mais santo de todo o mundo, como um palácio do grande rei, o único Deus todo-poderoso como centro religioso do povo escolhido. O templo para eles era algo muito importante, era uma base, uma coluna da sua religião. Então, o templo para eles não é o tempo de agora, né? A gente está falando de um mundo de Jesus, de uma nova época. Até esqueci de comentar isso, né? Por exemplo, eles acreditam que ali que Jesus, ou Israel, hoje tem cerca de 11 a 12 milhões de pessoas. A gente está vendo isso até pela vacinação, não é isso? De Israel. Enfim, tem ali os israelitas junto com os palestinos, né? Todo aquele conflito todo.
milhões, mas na época de Jesus, aquele entorno, aquele lugar ali, os historiadores falam que habitava mais ou menos ali em tempos de festas ou de estrangeiros junto com os judeus, 1 milhão de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de uma outra. No mundo, historiadores que falam que no período de Jesus, o mundo inteiro tinha basicamente ali de 350 a 400 milhões de pessoas, o mundo inteiro. Ou seja, talvez tinha menos gente no mundo inteiro do que hoje habita os Estados Unidos, para a gente ter noção. Então, nós estamos falando de uma velocidade diferente. E aqui, né, eu sei que eu esqueci de falar isso antes, mas só para que você entenda como isso vai interferindo também, né? Hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Olha como é que isso tudo interfere. Para os verdadeiros israelitas, né, então tinha um templo, a gente está falando aqui do templo. O templo era muito importante. Mas muito. Não é como nós pensamos hoje, que hoje eu e você, nós somos o templo. A gente tem um templo, a gente tem igrejas, como uma forma da gente, né, se juntar, se organizar, de ter ali o nosso culto racional, de prestar culto a Deus, de ter um momento particular para com Deus. Mas a gente sabe que o templo onde o Espírito Santo habita é eu e é você. E a gente sabe que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos para falar o nome de Jesus, ali Jesus está habitando a ele. A questão não é o lugar, a questão é a quantidade, é a pessoa, ou seja, onde tem 2 ou 3 reunidos. Então, independente de onde eu esteja, de onde você esteja, a gente está reunido numa casa, numa praça, num bosque. Se a gente está reunido ali para falar de Jesus, para tratar as coisas do reino, ali Jesus se encontra. Mas na época de Jesus não era assim, o templo era extremamente respeitado, extremamente, fazia rigorosamente parte da religião de Israel. Sem um templo, Israel. Por isso que quando o cativeiro machucou muito a religião de Israel. Por quê? Porque não tinha um templo, não tinha aquele lugar onde que eles poderiam ir. Então eles tiveram que ali se reinventar. É da onde surgem os escribas, provavelmente da onde vêm as sinagogas, né? De onde vieram as sinagogas? Essa junção. Quando Israel, né? Os historiadores vão dizer o quê? Quando Israel vai em cativeiro, perde o templo, não tem mais o templo. Então eles começam a fazer reuniões para que a gente pudesse todo sábado falar de Jesus, falar sobre as leis, falar sobre Deus. Então ali surgem as sinagogas, né? Provavelmente dito assim, os historiadores falam que é dali que surge. As sinagogas não estavam destinadas, isso é verdade, como a gente pegar a caneta aqui. As sinagogas não estavam destinadas ao culto propriamente dito. Elas serviam às reuniões religiosas dos judeus, que se juntavam ali em certos dias, principalmente no sábado, tá, também. Especialmente no sábado, exatamente, especialmente no sábado, querido. Mas eles poderiam se juntar em outros dias, tá bom? Para fazer coletivamente suas orações a Deus e para escutar da boca dos doutores a interpretação autêntica da lei, ou seja, tinha ali interpretadores que falavam, pregavam praticamente ali para as outras pessoas, ou ensinavam aquilo que eles, de alguma maneira, tinham interpretado, e assim funcionavam as sinagogas. Uma reunião, né? Um local de reunião. A classe sacerdotal. A classe sacerdotal, 3 categorias de pessoas estavam envolvidas no culto dos israelitas: os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas. Todos pertencentes à família, isso aqui é importante, tá? Desde lá de Moisés. A família de Levi, mas com a diferença de serem os sacerdotes procedentes da família de Arão. Bom, o sumo sacerdote, ao menos no princípio, era da linhagem primogênita dessa família. Eles falam no princípio porque depois veio a cativeiro, enfim, se perdeu. Depois tinha ali forças políticas. Tipo assim, o Sinédrio, ele era também envolvido por ações políticas, querida, né? Pelo Império Romano, que queria ter influência sobre o Sinédrio, enfim, sobre aqueles que, de alguma maneira, deliberavam a lei e a organização para o povo judeu. Roma queria ter, apesar de respeitar, Roma queria, obviamente, ter a sua influência. Os escribas, na época do Salvador, eles tinham a missão oficial de interpretar antiga legislação e de acomodá-las em novos tempos. Eram, portanto, personalidades muito honradas e muito ouvidas pela maior parte dos seus correligionários. Os evangelistas designam essas personalidades como frequência por seu nome
primitivo escribas, ou pela expressão doutores da lei. Se tornavam doutores porque eles literalmente também copiavam ali, eles copiavam tanto, né? Eles, se tivesse sinagoga, alguém tem que copiar para que outra pessoa pudesse falar. Então os escribas, eles copiavam muito, né, a lei de Moisés, enfim, tudo que tinha registrado ali, então eles copiavam aquilo para que outras pessoas pudessem ler, pudessem ensinar, e eles acabaram de tanto copiar, de tanto ter acesso àquilo, eles acabaram se tornando doutores da lei. Então eles mesmos interpretavam, eles mesmos falavam a respeito disso. Praticamente uns falam que realmente também junto ali os escribas foram nesse tempo ali de cativeiro, que eles começaram, onde a lei se tornou fundamental, porque eles tinham perdido seu templo, tinham perdido ali um local onde que eles pudessem se encontrar. Então foi nascendo, né, foi ressurgindo esses novos eventos, assim, que um desses foram os escribas. Os partidos seitas que influentes na vida religiosa de Israel. Isso aqui é muito importante, porque praticamente são essas seitas, é daqui que sai esse conceito de cristianismo. Não que sai deles, não é propriamente disso, mas isso está muito interligado. E você pode chamar de seita, de partidos políticos, a gente vai ver que tem essa diferença de pensamento em uns diferentes do outro, que tudo isso está envolvendo a época de Jesus, que são essas seitas, tá? Os partidos e seitas influenciam na vida religiosa de Israel, e muito. Alguns desdobramentos teológicos divergem em ascensão dos diversos movimentos sectários relacionados às seitas, né? Essas seitas. Na própria Palestina, servem de contexto teológico para o surgimento do cristianismo no século I. Vejamos seguir: os saduceus. Os saduceus consideravam apenas o livro de Moisés, o Pentateuco, como uma autoridade central. Eles interpretavam a lei de forma literal. Olha só, já começa aqui, de forma literal. E consideravam o templo e o sistema sacrificial um cumprimento das fiéis promessas de Deus para Israel. Por que a gente fala de literal? Olha o que Jesus está falando dele. Naquele mesmo dia, está lá em Mateus 22, 23. Olha o que Mateus está dizendo. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição, olha que já começa aqui a diferenciação, que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então, eles estavam querendo ir para Jesus, por quê? Porque para os fariseus, então tem essa divergência, né? Saduceus, fariseus, para os fariseus, haveria uma recompensa após essa vida. Para os saduceus, não tem. Então é isso que ele está querendo dizer, só tem essa vida, não tem ressurreição, não tem esse porvir. Por isso que eles estão falando de uma maneira literal, ou seja, de alguma maneira eles estão falando, você tem que fazer o bem por fazer ele aqui, não que isso vai acarretar uma vida futura ou algo para uma vida posterior. É isso que, então, essa já começa a dar uma grande diferença entre os saduceus e os ensinamentos que Jesus ensina. Então, nessa hora aqui, Jesus discorda dos saduceus, e concorda com os fariseus. A gente vai ver isso depois, lá dos fariseus, que falam que sim, que existe essa vida pós-morte, que existe essa recompensa, existe esse lugar para onde que a gente vai, é o que a gente acredita. Eu estou querendo aqui estabelecer alguns parâmetros entre Jesus, né, aquilo que Jesus nos ensina, tem nos ensinado, e aquilo que essas seitas, né, esses partidos, propriamente se propõem dizer. Eles tinham uma coisa contra os fariseus, por quê? A gente vai ver lá quando eu falar dos fariseus. Os fariseus tinham a lei, a Torá, mas os fariseus também tinham muito o que eles chamam da tradição oral. Então é como se tivesse duas leis, na verdade, para os fariseus, só que assim, resumindo, né, de uma forma bem simplória, vamos dizer assim. Eles tinham uma lei escrita e tinha essa lei, essa tradição. E essa tradição, os saduceus não aceitavam. Não tem essa tradição que tinha coisas que estavam muito fora daquilo que estava escrito. Ou seja, tinha não só isso, mas tinha uma segunda lei, que nem os fariseus ensinavam, mas eles não cumpriam. A gente vai estudar isso aqui. Então, os saduceus estavam falando, não, existe só a lei de Moisés. Por isso que aqui está bem claro, ó. A revista está dizendo apenas os livros de Moisés, é claro que tinha outros livros, mas mais do que só esses livros, essa lei, tradição que os fariseus ensinavam, que eles alegavam que vinham
de tradições orais dos seus antepassados, né, de pai para filho que vai passando de geração a geração, os saduceus não aceitavam isso, nem mesmo Jesus. A gente vai ver que foi exatamente onde Jesus também combateu eles. Então tem essa seita aqui, eles eram ricos, eles tinham bastante assento no sinédrio, eles eram pessoas muito ricas, então eles tinham influência política muito forte. Tá, isso aqui é onde a gente pode dizer, como acontece nos nossos dias. Então tinha essa influência para eles lá, tá bom? Vamos falar aqui dos fariseus. Estou correndo um pouquinho, irmãos, porque realmente falar em 1 hora essa lição aqui é um desafio, mas vamos lá. Fariseus possuíam, como é que pegar a caneta aqui? Possuíam uma religiosidade hipócrita. Por que isso? Apesar de considerarem a Torá a parte central da vida religiosa judaica, eles também respeitavam a autoridade do restante das escrituras hebraicas. Como a lei é um elemento central para um pensamento judeu, eles cumpriam e ensinavam a obediência rigorosa tanto aos mandamentos quanto aos escritos, quanto aos orais. É isso que eu estou dizendo, ó, quanto aos orais. Ó. Então, eles tinham isso, eles tinham uma tradição de obedecer não só aquilo que estava realmente escrito, mas uma vasta ideia da tradição oral que cada vez mais colocava proibições, colocava de alguma maneira desafios a serem enfrentados por Israel. Então, por isso, olha só o que Jesus fala sobre ele, olha só como é que é forte. Se você ler Mateus 23, Jesus é muito duro com os fariseus, mas é muito duro, né? Com os fariseus e mestres da lei. Aqui a gente pode entender mestres da lei até como escribas, porque fariseus e escribas andavam muito junto. Nem todo escriba era um fariseu, nem todo fariseu era um escriba, mas muitos escribas eram sim fariseus, eles estavam assim muito juntos um com o outro ali, tá? Então Jesus disse à multidão, aos seus discípulos, olha o que o mestre está falando, que Jesus está dizendo. Os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Por quê? Porque eles estão dizendo que não é o suficiente que Moisés está falando. Tem uma tradição oral, tá? Entende? Tem algo a mais que eles estão passando. Então, eles estão assentando, né? Eles estão dizendo eles estão colocando coisas a mais. Tem uma nova lei. Ou a lei é mais ampla. Então, estão se tentando na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes, olha o que Jesus fala dele, obedeçam e façam tudo o que eles dizem. Ou seja, o que eles estão dizendo não é de todo errado, não é isso que Jesus está dizendo. Porque eles não estão ensinando coisas erradas. O problema deles são, mas não façam, olha só a coisa, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles estão colocando aquelas tradições que eles estão ensinando, vocês não. É bom que eles estão ensinando. O problema deles é que eles não fazem. Está tão pesado que eles não fazem. E se você ler esse Mateus 23 aqui, você vai ver que Jesus foi muito duros com ele, mas muito duros, né? Duro mesmo, de combater essa hipocrisia. E Roma também, todos ali sabiam que os fariseus eram meio hipócritas, ou seja, eles estavam pregando e estavam ensinando coisas que eles não cumpriam. Estavam muito além da lei de Moisés, muito além do que a lei de Moisés se propôs a fazer. Também tem isso. Então, olha só, Jesus está dizendo, não, concordo com os fariseus nisso, eles não estão de todo errado. Só que tem um problema com eles. Eles não fazem aquilo que eles estão ensinando. Né? Então, tem tudo isso aqui. Olha, se você for ler isso aqui, Mateus 23, eu até sugiro que você leia com atenção, você vai ver enquadrar muitos, mas eu não gosto de estar aqui falando, né? É ruim, mas você vai colocar na mente os líderes religiosos. Isso deveria ser tipo assim, como aqueles líderes religiosos deveriam estar sempre lendo isso para eles não serem esse espelho de líder como eram os fariseus, de falar, mas não viver aquilo que estão pregando. E é muito duro esse texto. Sabe, é muito duro e é muito triste para mim enxergar que pode ter líderes religiosos que na prática, para mim, servem para esse texto bíblico. Então, sabe, que cada vez mais Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida e principalmente dos líderes religiosos que a gente tem visto pelo Brasil, né? Enfim, acho que não só no Brasil, me perdoa, é no mundo mesmo, né? Vamos continuar aqui. Os essênios. Os essênios, se você vê até para os historiadores, assim, pela Bíblia, por aqueles pesquisadores, até mesmo esses pesquisadores da cultura judaica, eles falam até com carinho desses essênios. Por quê? Porque a gente vai ver, deixa eu ler aqui para a gente
entender, né? Os essênios formavam um grupo judaico de práticas ascéticas que viveu em 500 anos antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Eles romperam, olha só, por que eu falo que falam às vezes até com certo carinho, de uma certa, apesar de ter alguns problemas aqui nos essênios. Eles romperam com a vida política, social e religiosa de Jerusalém e mudaram para Curmã. É um deserto, imagina, eles foram para um deserto. Eles se isolaram da civilização, essa é a verdade. Eles se isolaram. A sociedade de Curã via-se como membros de uma nova aliança e como verdadeiro remanescente de Israel. Eles alegavam-se que os filhos da luz oprimidos pelos filhos da treva. Na prática, esses essênios falaram, ó, tá tudo corrompido. É isso que estavam enxergando. O templo está corrompido, o sinédrio o poder em Israel está corrompido. Né? Então, o que vem daqueles líderes religiosos não faz sentido mais, porque eles estão corrompidos, eles estão sob o domínio de Roma, sofrem a influência de Roma, aceitam a influência, as influências pagãs, enfim, entende? Tem todo essa conotação política, social, ele sabe do que o povo está padecendo. Então, e os políticos ali, pô, são ricos, vivendo no absoluto, vamos dizer assim, conforto, enquanto a maioria da população vive na miséria. Então, eles romperam com tudo isso, eles não acreditam naquilo que estão falando, naquilo que estão ensinando, enfim. Por isso tem esse lado, vamos dizer assim, compreensível dos essênios, sabe? De você se rebeliar contra aquele tipo de governança religiosa, política, tudo quanto que está acontecendo em Israel, falando, gente, não tem como. Mas aí ele já bate de frente com o que Jesus ensina. Porque como se eles formassem uma bolha, uma sociedade fora daquilo. Uma vez não aceitar é correto. Você enxergar que aquilo é errado, você enxergar que aquilo não está correto, faz sentido. O que não faz sentido para o evangelho cristão é viver isolado, principalmente da maneira que eles estão vivendo. Então Jesus em casa foram comer. Por que eu digo isso? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de contato, de comunhão com as pessoas. Olha só, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus não está se isolando. Jesus não está saindo daquela sociedade, não aceitando aquela sociedade, mas Jesus está sendo um agente transformador daquela sociedade. É isso que eu estou querendo passar aqui. Então, aí vem esse encontro, Jesus está dizendo, não, vocês vão ver assim, se eu fosse conversar com você, não, vocês têm razão. O templo está corrompido, tem poder ali, tem coisas que não deveriam estar acontecendo, mas não adianta se isolar e não de alguma maneira ser um agente transformador daquela realidade. Não é isso que a gente foi chamado. A gente veio chamado para que o plano de salvação chegue a todos. Nós somos um agente transformador. Sabe? É isso que a gente é. Então a gente tem que, nós somos essa pessoa. O cristianismo tem isso, tem essa ação política que a gente exerce de transformação na sociedade. Eu devo levar com a minha postura, com meus ensinamentos, com os meus princípios cristãos, não formar uma bolha da sociedade, muito pelo contrário, estar inserido nela, transformando, mostrando para ela um novo jeito de viver, um novo jeito estabelecido por Cristo de viver, que habita no nosso coração mediante a ação do Espírito Santo. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos seus discípulos, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Isso é uma coisa periódica de Jesus. Jesus não está, como os essênios aqui, ele não está se isolando, muito pelo contrário, ele está mostrando uma maneira diferente de se viver. Isso que Jesus está mostrando, está sendo bem claro para eles ali. Está sendo a luz do mundo, o sal da terra. Ele não está se isolando, está se escondendo, ele não está escondendo a luz. Ele está se mostrando, ele está dizendo, não, tem esse jeito de viver, tem esse jeito de fazer as coisas. Essa talvez seja uma das grandes diferenças entre o cristianismo e entre os essênios, que tentaram ali, de alguma maneira, se isolar. E eles tinham muitos rituais de purificação o tempo todo.
tipo assim, de fazer rituais de limpeza, como fosse ali um batismo, né? O nosso batismo aqui de mergulho. Então a gente tinha esses rituais, o tempo todo eles estavam pensando que deveriam se purificar. A gente vê isso, eu não vou estar falando aqui dos detalhes, mas tem coisas realmente bonitas ali das ações que ele tem, mas não é para se isolar. E também eu não vejo a ideia desse radicalismo todo da purificação, até porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, né? Essa é a grande verdade. Temos aqui os zelotes, aqui já não é mais, aqui é mais, não sei bem, um partido, um movimento muito radical, religioso radical. Os zelotes não eram um movimento religioso, em si um movimento fanático político que se opõe ao governo estrangeiro na Judéia, ou seja, tem essa lógica, eles não aceitavam de jeito nenhum. A ideia de Roma está dominando os judeus, eles não aceitavam isso, eles eram, queriam a rebelião a todo custo, eles queriam que um rei viesse dominar mesmo, a romper com Roma. Quantos, né, a gente vai entender quando você está ali no meio de Jesus, quantas vezes Jesus não teve que combater essa rebelião entre eles mesmos. Porque também esse era um pensamento de que Jesus seria um rei que viesse aniquilar o governo romano e Israel, né, e fosse resplandecer novamente, como na época do rei Davi. Enfim, a gente tem isso. Exercido pelos romanos, eles demonstravam sua oposição a Roma, recusando-se a pagar impostos e causando levantes contra o exército romano. Eles foram tão radicais, né? Os zelotes foram tão radicais que teve um tempo que Roma, na verdade, ele acabou, que Israel, né, derrubou o templo, queimou, enfim, Israel foi destruída. Por quê? Porque era todo tempo de muito conflito, né? Eles queriam partir para o conflito armado mesmo. Se a gente parar para observar as pessoas que seguiam Jesus tinha um exército. Era muita gente que seguia Jesus, a gente pode pensar nisso, tá? Mas Jesus o tempo todo estava dizendo que não é essa, ele não veio para lutar nesse sentido, ele não veio governar desse modo que eles estavam ali enxergando. Os herodianos, isso aqui eu acho que combina tanto com os dias de hoje. Os herodianos provavelmente foram um partido político em vez de um movimento religioso. É mais um partido político mesmo, tá? Eles parecem ter exercido sua influência na região da Galileia, onde Antipas, que era um Herodes, né? Antipas, governava. Eram assim chamados seres partidários assalariados da dinastia de Herodes. Encontravam-se naturalmente, por obrigação, em contato direto com os saduceus, tá? Ou seja, os saduceus que dominavam ali, que também tinham influência religiosa, tinham dinheiro, aquilo que eu tinha falado antes. Então, os herodianos era tipo assim, tinha um Herodes, que tinha esse grupo fanático pelo herodiano, que queriam manter o que o Herodes ficasse no poder a todo custo. Que na verdade era Herodes que tinha que estar no poder, tinham que, tipo assim, que o Messias devia vir da família do Herodes, era uma coisa absurda. Mas sinceramente, não vejo muita diferença, são os radicais de hoje. Hoje, na nossa época, né, ali eles estavam chamando os herodianos. A gente tem os ismos aqui no Brasil, né? Ismo daqui, ismo dele. Então, são pessoas tão fanáticas por um agente político que ficam cegos diante de erros, diante de catástrofes. E vão seguindo o que essas pessoas falam simplesmente porque estão ali, acham que ele deveria estar no poder, acham que ele realmente deveria estar ali de uma maneira tão fanática, tão cega, ou até mesmo, né, em alguns momentos aqui, que era um caso aqui de salariados, enfim, de alguma maneira por estarem presos aquela ideia que aquele homem tem que se manter no poder a todo custo. Sabe, ele tem que estar sempre no poder porque é direito dele, como se fosse aquele homem, um semideus, não sei, é uma idolatria, né? Então, ou uma idolatria exercita pessoalmente, porque aquele homem, de alguma maneira, conseguiu ter essa antipatia de idolatria de outro ser humano, ou então, mesmo por uma questão de negócios. A gente sabe que funciona isso. Então, são os herodianos, mas no mundo, e existe o ismo, né, aqui no Brasil, quero falar nome, né, que defendem, sabe, nós somos um povo cristão, querido. O que eu defendo é Cristo.
O ser humano é falho, é pecador, assim como eu, né? Todos nós somos, né, pecadores. O que eu defendo é Cristo, o que você tem que defender é Deus, é Cristo. Sabe, se eu cometer um erro, eu peço desculpas. Se você comete um erro, você pede desculpas, sabe? Você pede a ação do Espírito Santo, a força que pode estar cada vez mais moldando você ficar parecido com Cristo. Mas a gente não tem que idolatrar homens. A gente não tem que colocar homens acima de qualquer erro. Todos nós devemos pagar pelos nossos erros, pelas nossas consequências, sabe? A gente não está aqui para fazer um movimento de ismo, seja de qualquer ser humano, mas não ser de Jesus o Cristo, a não ser dele. É para isso que a gente está aqui, para a glória dele, sabe? Para ele. Então a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Esses herodianos me fazem refletir sobre essa ideia de você colocar o poder no ser humano além daquilo que eu enxergo de, vamos dizer assim, de bom senso de que a Bíblia não me ensina. Então tenha, sabe, tenha esse olhar também aí para você, assim como eu tenho para mim, tento me policiar, sabe? Não existe nenhum herói, existem seres humanos que são falhos e que todos nós precisamos da ação, da misericórdia de Deus, da capacitação do Espírito Santo. Quem você serve é Jesus Cristo, não esquece isso, não esquece isso, em nome de Jesus. Avançando aqui que eu gostaria de estar conversando mais, mediante, tá vendo? É mediante todas essas ações que vai nascendo o cristianismo, que Jesus está inserido nesse contexto confuso de ideias, conflitos ali, de interpretações, é nesse contexto que Jesus está inserido, e olha o nosso contexto também, como é confuso, né? Como é conflitante às vezes com a gente, é onde a gente está inserido, tá, queridos? Avançando aqui facilitadores do tópico 4, para terminar, né? Para o advento do Messias. O mundo havia sido cuidadosamente preparado para a chegada do Messias, um império mundial e global onde não houvesse fronteiras entre os povos e onde as leis fossem as mesmas. Constituíram-se em potentes facilitadores para a propagação do evangelho. Roma praticamente dominava o mundo, querido. Era um território gigantesco, por isso que estão falando de facilitadores. Ou seja, quando eles iam se espalhavam, mas Roma ainda dominava o mundo inteiro. Então, por isso que tem esse facilitador, né? O Pax Romano, esta é uma ideia, essa é uma expressão latina que significa paz romana, é porque eles tinham que a ideia que Roma é a luz do mundo. Roma é a luz, Roma é a paz, o mundo precisa de Roma, na verdade Roma precisa de Jesus, mas quando diz que esses Césares não fazem isso, vai dizer que não é. Observe os líderes da nação, vai dizer, não, mas essa nação ela precisa de mim. Não, a nação precisa de Deus, querido, de Jesus. Mas nós, homens, vamos falando, não, é Ele que tem que estar lá, eu que tenho que estar aqui no poder, porque eu que sei o melhor. Então, toda vez, querido, que o ser humano passa para Ele a glória e não para a glória de Deus, é Ele que está dizendo, eu que vou trazer a paz, sabe? A gente tem que ter cuidado com isso. Expressões em latim significa paz romana, apesar da diversidade de ideias existente à época em que Cristo encarnou e da maneira como o mundo antigo estava subjugado aos romanos, houve paz naquele período de tempo. Houve paz porque Roma dominava tudo, né? Praticamente tudo. Aquilo que eu já falei. Se você domina um vasto território, aquele território de alguma maneira tinha conflitos, a gente sabe disso, mas Roma de alguma maneira exerceu um período de paz, haja visto que ela dominava praticamente o mundo, tá? É um território vasto, querido. Era uma coisa grande. O mesmo idioma, um único idioma falando no mundo inteiro, entendido por qualquer pessoa, era outra importante contribuição para a divulgação das mensagens messiânicas. O dialeto koiné do grego popular tornou-se a língua comercial corrente. Apesar de Roma ter, né, dominado ali o mundo inteiro, a língua grega, né, ele praticamente se tornou, vamos dizer assim, um inglês no dia de hoje? Não sei, vamos colocar assim, né? Então, hoje em dia, tipo assim, vai lá, muita gente aprende inglês para que mesmo de línguas diferentes, né, da sua nacionalidade, eles pudessem entender uns aos outros. E naquela época, praticamente, muita gente falava o grego. Então, isso facilitaria, obviamente, a propagação de uma mensagem. Lembrando, querido,
tempo de hoje é completamente diferente daquele tempo. Demorava-se para uma mensagem ser propagada. Obviamente que se você fala a mesma língua, se todos entendem aquela mesma língua, ajuda muito a sua propagação. Por isso que está dizendo aqui que houve um facilitador de Jesus justamente chegar nessa época. Sabe, chegar na época deles, porque o evangelho seria espalhado com maior facilidade. E a filosofia grega, depois de criarem suas cidades e de aperfeiçoarem seu sistema político e social, os gregos começaram a pensar em outros aspectos da vida, consequentemente, terminaram por aprofundar-se no campo das ideias. A gente sabe disso, tem essa filosofia de pensar, enfim. Tudo isso que da filosofia grega que, na verdade, alcança a gente até os dias atuais, né? Sabe disso. Então, para terminar aqui, ó, conclusão. Paulo resumiu a sua perspectiva do cumprimento do plano redentivo de forma precisa ao descrever em Gálatas 4, 5, né? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, graças a Deus, aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A expressão plenitude do tempos faz crer que o apóstolo entendia que aquele era um tempo maduro para o advento do Messias, pois se coincidia com um período mais crítico da história da humanidade. E, de fato, o cumprimento das profecias, aliado aos acontecimentos da época, indicaram que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um libertador, que, na ocasião certa, cresceu, fez-se homem e anunciou, graças a Deus, o verdadeiro caminho da salvação. Graças a Deus por isso, querido. Graças a Deus, nosso Salvador veio ao mundo. Essa lição foi muito gratificante. Sinceramente, eu encorajo você a pegar essa lição, a estudar tópico por tópico. É muito difícil falar isso aqui num tempo. Eu gosto muito de estar lendo aqui é um material que a igreja adquiriu, é um material que a igreja pagou, é importante que eu demonstre isso aqui, eu acho importante realmente isso. Pegue seu material, mas vá além desse material, querido. Vai procurar como funcionava a seita, como eram os Césares. Você vai entender e comparar com os dias atuais como a Bíblia, como Jesus, como aquilo que ele fala é tão atual, sabe? Está tão presente nos dias de hoje. É extraordinário isso. Por isso, a Bíblia, né, é tão extraordinária, o livro de Deus é tão extraordinário. E que Deus que Deus me abençoe, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, né, desculpa por não ter a aula ao vivo, mas que Deus possa estar nos abençoando. Mais uma vez eu peço, se você não se acompanhou até aqui, né, se inscreva no canal, passe esse link para o maior número de pessoas possíveis. Mais uma vez, foi um prazer estar em contato com vocês. Paz do Senhor, queridos. Fica com Deus.